uma vez eu saúdo na paz do Senhor, amém? Convido para um texto, livro de 1 Timóteo, capítulo de número 1, verso de número 5. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 5. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Vamos repetir, irmãos? 1, 2, 3. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Podeis tomar o vosso assento, queridos irmãos. Nós paramos para aprendermos a palavra de Deus e é glorioso nós servirmos a Deus, né, irmãos? Porque nós somos guiados pela palavra de Deus. O crente, ele tem esse privilégio de poder sentar e ouvir, ser edificado através da palavra. E o cristão, ele tem essas vantagens, porque Deus, ele sempre está pronto a nos orientar, a viver uma vida santa. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós podemos encontrar de onde é que vem, que provém o verdadeiro amor. O verdadeiro amor, apóstolo Paulo, ele ensinando, trazendo para os crentes, que em cerca de 95% dos casos aqui em que a palavra amor é mencionada no Novo Testamento, ela está sendo mencionada e direcionada ao amor maior, o amor ágape que nós conhecemos, o amor de Deus. E este amor é tremendo, né? Porque o amor de Deus é um amor que está no livro de João, o texto que todo crente conhece, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando nós olhamos para a carta aos Coríntios, apóstolo Paulo também escreve aos Coríntios no capítulo 13, falando do amor. Se nós discorrer todos aqueles versículos do 1 ao 13, você vai ver que ele fala do amor ágape, do amor que suporta, do amor bondoso. Mas aqui, o que eu acho interessante nesse texto é que Paulo, ele traz um resumo, né? Que o amor, ele precisa ser puro. E é uma mensagem bem curta, irmãos, bem objetiva, que eu quero trazer ao coração dos irmãos hoje, que o amor é afeição viva, verdadeira, genuína. E Timóteo, Paulo, ele identifica aqui as 3 fontes principais, né, que geram amor. E esta fonte que eu gostaria que você colocasse na sua mente, a fonte que gera o amor. Vamos repetir comigo? A fonte que gera o amor. Primeira fonte, que está lá em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5. Um coração puro. Vamos repetir? Um coração puro. Coração que, aqui de que fala o versículo, é o homem interior. O nosso ser interior. Este homem, ele não pode estar, irmão, contaminado. O homem com Deus, ele tem um coração puro, um coração sincero. A maldade do homem, a natureza pecaminosa já tem que estar passado, como está lá em 1 Coríntios 15, 58, não é assim que diz que as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo? Agora nós nos tornamos nova criatura. Então, o homem, ele precisa ter um coração puro. Porque quem que faz o homem ter o coração puro? O nosso Deus. Então, se houver algum resquício, alguma coisa no teu coração de maldade, de que você pensa, de rancor, isso não é do coração de Deus, isso não provém de Deus. Então a Bíblia nos ensina
apóstolo Paulo estas verdades, identificar o amor ágape, se ele está em nosso coração, se o nosso coração está puro, se ele não está sendo influenciado por alguma ação maligna, por alguma coisa à nossa volta. Então ele vai nos ensinar a manter e a ter um coração puro. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, Jesus, ele trazendo para nós essa consciência, no livro de Mateus, o capítulo 5, no verso 8, ele vai dizer que aqueles que têm este coração é bem-aventurado. Capítulo 5, verso 8. Bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Qual é o homem, irmão, com coração puro? De coração, limpos de coração. Primeira coisa, você vai encontrar a característica de um cristão que tem um coração puro. Ele não faz nada por interesse. Ele não é interesseiro. Ele faz e se doa. Ele não está preocupado se ele vai ter de volta o que ele está fazendo. Porque o mundo, irmão, ele faz algo e ele quer de volta rápido. Mas o cristão não precisa disso, irmão. É por isso que o amor puro é diferente. Quem tem um coração puro, um coração limpo, transparente, quando se fala, a Bíblia fala de coração puro aqui, está falando da expressão limpos de coração, que Jesus está dizendo. É um coração que foi feito uma lavagem pelo sangue de Jesus. Foi limpo. Então, o que você faz porque você é grato, porque você tem Deus, você tem o amor maior. E você tem o privilégio de fazer algo. Então, aqui o amor sem interesse. O crente, ele deve amar. Não por interesse, mas amar. Amar o outro, ajudar, né? Então, o que eu aprendo, irmãos, aqui que as pessoas hoje elas querem trocar favores. Mas 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 15. Eu de muita boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Apóstolo Paulo, quando ele encontra o amor de Cristo, a expressão dele, o que ele vai dizer? De muito boa vontade eu me gastarei. Ele tinha prazer em se gastar, ainda com as pessoas que ele estava se desgastando, não fosse recompensado. Mas ele, todavia, eu continuarei fazendo isso, porque ele tinha o amor de Deus, irmão. O amor de Deus faz a gente fazer isso. O amor de Deus faz a gente ser diferente. E é por isso que o cristão ele tem que fazer, irmão, uma análise da sua vida. Como é que está o seu amor ágape? O amor ágape é o amor de Deus. Como está o amor de Deus no seu coração? Qual é o seu posicionamento? De que maneira você tem feito? De que maneira você tem lidado com o amor de Deus na sua vida? Porque é um termômetro. Então, o primeiro ponto é você entender se o coração seu é puro, se ele é transparente, se esse amor ele não está dependendo de favores, porque o amor de Deus não precisa de favores. Nós já recebemos o perdão de Deus, nós já recebemos a misericórdia de Deus. Então, o amor ele é baseado em fatos concretos. Quando a pessoa que tem um coração puro, ele sempre manifesta o seu amor em relação ao outro. E nós podemos ver que não existe um amor que não seja manifestado ao outro. A pessoa ela ama o próximo como a si mesmo. Como Mateus vai nos escrever, Jesus escrever no livro capítulo 22, o versículo 37. Vamos ler até o 40, que a Bíblia nos ensina. E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem
toda a lei e os profetas. Veja bem, Jesus ele estava ensinando aqui a demonstrar um amor verdadeiro para com o próximo. Mas esse amor é tão grande, é o que eu digo, irmãos. Tem pessoas que fazem caridade, né? E ela ama atender o necessitado, mas ele nunca pensa que o necessitado pode ficar igual a ele. Esse aí não é amor, irmão. Isso é um amor fingido. Porque ele fala que é bondoso, mas ele nunca quer que aquela pessoa que está na situação de miséria fique numa situação boa como ele. Agora, o verdadeiro amor, baseado na palavra de Deus, é dizer, hoje você está numa situação ruim, mas amanhã você vai estar melhor do que eu e vai ajudar outro. Hoje a sua situação não é boa, eu vou estar te ajudando aqui, mas amanhã você pode me ajudar, Pai, porque você vai ser melhor do que eu. É o amor de Deus. O amor de Deus, ele não é egoísta, irmão. O amor de Deus, ele não mede quem é melhor. Porque o amor do mundo, ele tem pesos e tem medidas, né? O orgulho faz o homem, tem pessoas, né? A mulher é mais vaidosa, né? Se ela tiver um cabelo muito bonito, ela já acha que é mais bonito que todo mundo, né? Se ela está com um vestido mais bonito, já acha que é mais... Não, é assim, aparência, coisas aparentes, isso não vale nada, irmão. Mas o amor de Deus, ele é puro, ele é transparente, ele é glorioso, o amor de Deus é perfeito. O amor de Deus, irmãos, é algo que nós precisamos entender e viver ele na prática. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, Provérbios 31, versículo de número 20, o amor, ele não pode ser abstrato, né? Eu tenho um amor de Deus, pode ler. Abre a mão ao aflito e ao necessitado estende as mãos. Veja bem, quem tem o amor de Deus, irmãos, ele atende com o que pode, ele ajuda com o que pode. E ele não mede esforço para fazer isso. E sabe de uma coisa, irmão, quem tem esse coração voluntário, verdadeiro, nunca falta na mesa dele. Nunca falta a bênção de Deus na vida dele, se for verdadeiro. Agora, se for só por religiosidade, né? Porque tem uns aí que diz se não ajudar, não fazer, não tem como ser salvo. E nós não somos salvos por obras. A Bíblia diz que nós não somos salvos por obras, para que ninguém se glorifique. Mas fazer a bondade, fazer o que é bom, fazer o certo, doar uma roupa nova para alguém, doar algo para o outro, fazer isso de coração, é sinal que você ama o outro, você quer o bem do outro. Então, quando nós entendemos a palavra de Deus, abre a mão ao aflito e ao necessitado e estende as mãos. Abrir a mão e estender a mão aos necessitados não é dizer que eu sou melhor, é porque eu posso deixar que ele me iguala a mim. Então, nós precisamos entender o que é o amor de Deus. É um amor puro, genuíno, né? Uma visão que nós podemos ter mais ampla. Romanos capítulo 13, versículo 10. O amor não faz mal ao próximo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. O amor, ele não faz mal a ninguém. O amor não faz mal, né? Nem guarda rancor. Quando você vê alguma pessoa, irmão, dizendo que é crente, maldizendo, e fala mal, né? Eu fico vendo como pode um crente, irmão, conseguir falar mal, às vezes fala mal até da própria igreja que congrega, fala mal dos próprios irmãos que têm comunhão, que participam da ceia. Onde está o amor de Deus nessas pessoas? Eu não consigo entender aonde está o amor de Deus. Porque o amor de Deus, ele nos constrange. O amor de Deus é algo sublime. Vamos ler outro versículo aqui, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 3, vamos ler até o 7. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres,
e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Interessante que o amor puro, irmãos, ele consegue suportar, ele sofre, né? Ele é um amor diferente. O amor puro de Deus é um amor que ele não busca tirar proveito. Este amor é lindo. Então o apóstolo Paulo, ele resume o capítulo 1 de Timóteo. Um amor, ele deve ser puro. Ele precisa ser puro. O amor de Deus, o ágape, ele tem que estar em nossos corações. Quantos receberam o amor de Deus aqui? Levante a mão que eu quero ver. É glorioso ter esse amor. Esse amor não vem de você não, é de Deus. Você só se torna bondoso porque o amor de Deus se manifesta através do Espírito Santo em nossas vidas. Quantas pessoas sem conhecer Jesus eram mal, né? Conto uma história, quando meu pai não era crente, entrou um cachorro dentro de casa e não sei o que o cachorro fez, ele matou o cachorro dentro de casa, a maldade. E minha mãe ficou com trauma com aquilo e ela nunca deixou eu criar cachorro por causa daquilo. Que meu pai era muito mal e ela criou um trauma. Depois que eu fiquei um tempo, fui crescendo e fui pedindo, até que eu consegui ter um cachorrinho. Mas ela ficou com um trauma por causa da maldade do homem. Mas depois ele aceitou Jesus, Deus transformou ele e entrou o amor de Deus e saiu toda essa maldade. Mas o amor de Deus, irmãos, é algo surpreendente. O homem sem o amor de Deus, ele é cruel, ele é ruim, ele é mau, ele é invejoso, ele é arrogante e a Bíblia fala de um monte de coisa que o homem sem o amor de Deus é. Mas nós, irmãos, que somos cristãos, precisamos medir. Qual é o amor de Deus? É um amor, aí o apóstolo Paulo coloca o segundo ponto aqui. Vamos lá, volta de novo, 1 Timóteo, capítulo 1, verso 5. Que, ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro. Vamos guardar? De um coração puro. Agora ele vai dizer, e de uma boa consciência. A consciência é o centro do comportamento moral que eu e você temos que ter. Se tivermos uma boa consciência, né, racional, homem, a moral que é o que mede, irmãos, o que mede as consequências de alguém é se ele tem uma boa consciência. Hoje nós estamos, até trouxe no domingo alguma coisa sobre isso, as inversões de valores. Hoje o mundo está contaminado com ideias distorcidas da verdade, mas a consciência limpa, a boa consciência, é aquela que cuida da sua conduta verdadeira, que é a fonte que gera o amor. Então uma consciência, ela deve ser pura. 1 Timóteo capítulo 1, vamos ler aí o verso 19. Conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. Quando nós temos uma consciência boa, irmão, nós vamos tomarmos cuidado com a nossa conduta humana de cristão. O crente, irmão, que ele tenha consciência, o amor de Deus, uma boa consciência, o amor verdadeiro, ele tem uma consciência ao ponto de não prejudicar ninguém, né? Eu fico vendo, tem pessoas que ele é cristão e deseja o mal para o outro. Aquele lá é mau, ele tem que... Não, irmão, nós não precisamos disso. Nós temos uma boa consciência.
nós fomos regenerados, nós fomos justificados por Cristo, nós fomos purificados, e cada dia que passa, nós temos satisfação em Cristo, irmão. Quem não tem satisfação nessa terra é quem não tem Jesus. Quem não tem Cristo na vida, irmão, é insatisfeito, nada para ele está bom, a consciência dele está sempre pesada, ele está sempre procurando ganhar o mundo. Mas Jesus diz que aquele que quer ganhar o mundo perde a sua alma. Nós não precisamos ficarmos preocupados com o que vamos ganhar e conquistar, porque o maior nós já conquistou, o maior tesouro é o nosso nome escrito no livro da vida. E precisamos descansar, precisamos aprender a confiar mais em Deus. Então a nossa consciência do cristão tem que estar tranquila, a nossa consciência tem que ser boa, a nossa consciência tem que dizer: Senhor, sou grato a Ti já por tudo que o Senhor tem feito por mim, já sou agradecido pelas bênçãos, ainda que possamos estar passando prova, porque Jesus, irmão, Ele não deixou que a gente ficasse isento de provas, de lutas. Ele disse: neste mundo vocês tereis aflição, tereis lutas, provações, perseguição, mas ele disse: tem de bom ânimo, eu já venci tudo isso aí, já venci. Se vocês ficar firmes, a vitória é certa. Então, irmãos, nós precisamos manter uma boa consciência, não podemos nos contaminar com o meio, com o ambiente que jaz no maligno, que é o mundo. Então a palavra de Deus, ela nos ensina muito. E aí, outra coisa que o apóstolo Paulo ele traz para nós no versículo 5, que é uma fé não fingida. Quantas pessoas estão vivendo uma fé fingida? Serve a Deus, mas não serve. Fala que adora, mas não adora coisa nenhuma, porque vive uma vida desgraçada, cheia de confusão, de problemas, e não consegue ser feliz porque a fé dele é fingida. É uma aparência que não é, mostra para os outros aquilo que ele não vive. O cristão, irmão, ele tem que ter uma fé verdadeira. Eu creio no meu Deus, eu sei que Ele cuida de mim, eu sei que Ele é o meu Senhor, eu sei que Ele é o meu Salvador. Você precisa entender que a sua fé, ela não é uma aparência, não é abstrata. A fé, ela tem que ser real, irmão, tem que estar em nós. Nós precisamos viver com uma fé verdadeira. A fé do crente, ela está relacionada com os seus atos, né? Há uma profunda ligação entre o que você crê e a prática da vida diária. 1 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 5, coloca aí também. Fazendo a memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. O que podemos entender, irmão, de uma fé não fingida? Sabe o que é uma fé não fingida? Quantos crêem na Bíblia aqui? Todos nós, né? Mas eu quero dizer agora, quantos lê a Bíblia aqui diariamente? Ficou mais sério, não ficou? Aí é uma fé fingida. O pastor é pesado. Você crê na Bíblia, mas não lê. Você ama a Bíblia, mas não tem coragem de pegar para meditar. É uma fé fingida. Você crê na palavra, mas não gosta de ouvi-la. É uma fé fingida. Então, irmãos, nós precisamos entender que a vida cristã é uma vida diária. E nós precisamos valorizar a palavra, valorizar o que a gente prega. A gente diz assim: a chave da vitória é o quê? A chave da vitória é a oração, todo mundo sabe. Agora você vê quantos que oram. É uma fé fingida.
Porque se entendesse uma fé verdadeira, a chave da vitória é a oração. Senhor, eu entro na tua presença, eu estou precisando disso, eu preciso, Pai, de um milagre, eu preciso de uma cura, eu preciso de uma resposta para a minha vida, eu preciso de uma resposta para o meu filho, eu preciso de uma porta aberta. Se a fé, se a oração é a chave, por que eu não oro? Por que eu não busco a presença de Deus? Então o crente, ele precisa entender essas coisas, irmãos. O amor tem que ser puro. O amor não pode ser fingido. A nossa fé também não pode ser fingida. A fé, ela é colocada quando ela está em prática. Que você possa entender esta palavra, irmão. Tem muita gente vivendo de oba-oba, vivendo de fantasia, vivendo de uma palavra, de alta ajuda. Hoje os crentes, eles querem viver de alta ajuda. Receba a vitória, levante a mão e pega a vitória e leva, mas não coloca a sua fé em ação, não coloca a sua vida em comunhão verdadeira com Deus. Não tem como, meu irmão, não tem coisas que vão acontecer na nossa vida, só vão acontecer se a nossa fé for verdadeira, se o nosso amor for o amor ágape, se o amor de Deus estiver em nossos corações. Aí nós receberemos vitória, aí nós receberemos as promessas de Deus para a nossa vida. Meus irmãos, que nós possamos entender esta palavra. Se você olhar para os muçulmanos, ainda que a fé deles é errada, só que eles têm uma fé no Deus que eles pregam 100%, que da hora deles se dobrar diante do Alcorão, pode ser na rua, pode ser no trabalho, em qualquer lugar, eles colocam o tapete e ali eles dobram e oram. Em qualquer lugar, uma fé verdadeira, eles renunciam. Aí nós dizemos assim, irmãos, vamos começar o culto com oração. Vamos fazer o nosso culto racional a Deus. Vamos apresentar o nosso sacrifício vivo, que somos nós, na presença do Senhor, da melhor maneira. Aí alguns dizem assim, vou 6h30, o pastor está doido, uma hora dessa o culto. Vou mais tarde. Aí outro diz assim, 7 horas está bom. Outro diz, 7h30 está bom, tanto hino, todo dia a mesma coisa. É uma falta de ordem, de decência. Aí eles acham que estão fazendo tudo certo, mas é uma fé fingida. E nós estamos vivendo esse esfriamento. A cada dia que passa, irmão, nós temos notado que os crentes, eles estão ficando cada dia mais sem entender a palavra, porque é uma fé fingida. É uma fé fingida. Mas que o Espírito Santo venha falar conosco, irmão. Que o Espírito Santo possa nos alertar para nós vivermos uma fé verdadeira, estarmos na presença de Deus com um coração puro, com uma consciência boa e com a fé não fingida. Glória seja dada ao nome de Jesus. Que você possa entender esta palavra. Para encerrar esse texto, eu não vou me delongar, 1 Pedro capítulo 4, verso 8. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Aleluia! Vamos ler todo mundo lá, para ficar gravado, 1, 2, 3. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Meu irmão, se o amor de Deus estiver em você, haverá perdão na tua vida. Bendito seja o nome de Jesus. Que o teu coração cristão, que tem um coração puro, uma boa consciência, uma fé sem hipocrisia, uma fé verdadeira, que nós, irmãos, não cumprimos a palavra de Deus só por obrigação, porque tem gente que vem por culto por obrigação. Que eu continue sendo, irmão, não é porque eu sou pastor da igreja, mas eu quero um dia chegar velhinho, e na onde eu chegar,
Eu dizia assim, vamos para a casa do Senhor, não importa se eu vou dirigir o culto ou não, mas eu vou lá adorar a Deus, eu quero conservar isso na minha alma. Porque eu acho que a gente tem que conservar, irmãos, a nossa fé verdadeira. A gente não pode se perder nos valores. A gente precisa agradecer pelo que Deus tem feito por nós. Pois se Ele morreu na cruz, eu preciso honrar o que Ele fez pela minha vida. Porque Ele é maravilhoso. Agora eu preciso deste amor. Eu preciso desta misericórdia. Fique com esta palavra, meu irmão. É muito simples, mas eu sei que ela é poderosa para transformar a minha e a sua vida em nome de Jesus. Fiquemos em pé.